Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje, você vai ouvir 5 histórias que vão arrepiar até os mais corajosos. Primeiro, vamos falar sobre uma estrada deserta e perigosa, onde o motorista teve um encontro macabro com passageiros misteriosos que desapareceram sem deixar rastros. Depois, uma jovem começa a ver um rapaz com uma cicatriz aterrorizante na casa de seus pais, e seu vínculo inexplicável com espíritos parece segui-la por onde vai. Por último, um computador aparentemente comum começa a tocar música sozinho no meio da noite, deixando seu dono sem explicação e aterrorizado. Os meus tormentos. Eu tenho experiências paranormais desde que eu tinha 7 anos de idade. Eu cresci em uma casa assombrada e morei em mais algumas desde então. A história que eu vou contar é de quando eu tinha 14 anos e morava na casa dos meus pais adotivos. Agora eu tenho 30 anos, como eu falei antes, essa história se passa quando eu tinha 14. Tudo começou com uma sensação ameaçadora que vinha do quarto do meu irmão adotivo. Eu me aproximei na ponta dos pés para investigar o que era e imediatamente eu senti aquilo, e aquilo me sentiu. Estava com muita raiva por eu saber o que era e que estava lá. Eu tentei contar para minha mãe que tinha algo na casa, mas ela simplesmente falou que nenhum espírito entraria em uma casa cristã e se recusou a ouvir qualquer outra coisa que eu tinha para falar sobre o assunto. Então, tudo que eu sofri, eu tinha que sofrer sozinho. Naquela noite eu sonhei com uma espécie de demônio que queria que eu fizesse coisas para ele, mas eu falei que nunca faria nada do que ele quisesse. Ele falou que faria de tudo para que eu me arrependesse do que tinha dito, e foi quando os pesadelos começaram. Eu sempre tinha um pesadelo em que uma entidade que parecia a morte, a figura vestida com um manto negro e com a foice, me perseguia por uma rua escura. No sonho, sempre antes de ela conseguir me encostar, eu acordava em pânico. O meu coração batia forte, e às vezes eu estava suando frio e sentia como se alguma coisa estivesse rindo de mim no quarto escuro. Eu tive esse pesadelo toda noite por uma semana. Então, a coisa piorou. Numa noite, eu estava lendo a minha Bíblia, uma coisa que eu fazia todo dia. Enquanto eu estava lendo, a minha visão foi escurecendo e eu acabei ficando totalmente cego. Eu fechava e abria os olhos e nada, tudo escuro. Eu acendia e apagava a luz do abajur ao lado da minha cama, mas eu não conseguia ver nada. Eu comecei a rezar fervorosamente para que isso acabasse, para que aquilo fosse embora, mas a cegueira durou por uns 10, 15 minutos. Isso começou a acontecer toda noite por 2 semanas. A próxima coisa que começou a acontecer era que eu entrava em um transe e eu ouvia uma música. A minha visão escurecia e depois clareava. Quando ela clareava, eu via uma procissão religiosa em um templo ateu no que parecia ser a Grécia Antiga. Eu não sei porquê, mas simplesmente parecia ser lá. Isso só aconteceu uma vez, e eu sou muito grato por isso. Como as coisas sempre têm um jeito de ficar ainda pior, os meus pais adotivos acabaram viajando em um final de semana e só estávamos eu e o meu irmão em casa. No final de semana, eu fiquei petrificado de medo quando a noite caiu. Eu tinha certeza de que aquilo ia me pegar durante a noite, então eu passei a noite toda em claro. Eu fiquei acordado por 3 dias seguidos, e então eu percebi que ficando assustado e me comportando desse jeito, aquilo estava ficando mais forte. Então, naquela noite, eu fui para a cama, apaguei a luz e fechei os olhos. Eu acabei dormindo e nada aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, eu acordei sendo chacoalhado violentamente. Eu senti um bafo quente e fétido no meu rosto, e eu notei que estava flutuando no ar a uns 10 centímetros da minha cama. Eu fiquei sendo chacoalhado por uns 3, 4 minutos e depois fui jogado com tamanha violência na minha cama que eu bati nela, quiquei e caí no chão. Isso aconteceu pelos próximos 3 dias. Depois dessas 3 manhãs de puro terror, numa tarde, eu ouvi o meu irmão entoando alguma coisa no quarto dele. Eu fui até a porta dele, que estava um pouco aberta, e ele estava lendo algo de um livro,
entoando algo que eu não conseguia entender. Mais tarde, eu descobri que ele estava lendo instruções de como invocar um espírito. Mas ele não tinha feito o ritual para controlar o espírito e agora a entidade estava solta pela casa fora de controle. Eu voltei para o meu quarto e rezei para que nenhum espírito pudesse entrar lá. Depois disso, eu não fui mais atacado. Eu não sei se selar o meu quarto funcionou ou se aquilo simplesmente foi embora por qualquer outra razão. A casa em que eu moro agora também é assombrada, mas por um espírito amigável e brincalhão, que esconde coisas, abre e fecha as portas e acende e apaga as luzes. Nunca me causou nenhum mal e eu nunca me sinto ameaçado lá. Mas essas são histórias para outro dia. Os visitantes. Cerca de 5 anos atrás, o meu então marido e eu nos mudamos para uma casa. O nosso quarto era em cima da sala da TV, que tinha uma porta para fora que nós usávamos ao invés da porta da frente. Meu marido sempre saía de casa para trabalhar às 5h30 da manhã e eu ficava na cama até a hora de me arrumar para o trabalho. Numa manhã, cerca de 10 minutos depois de ele ter saído, eu ouvi ele voltar e ligar a TV. Eu então ouvi ele subindo a escada e no topo da escada, parecia que ele estava arranhando o tapete como se fosse um cachorro. Eu não estava sonolenta, mas não conseguia me mover. Eu não posso descrever o que eu senti. Eu estava apavorada e havia uma sensação de maldade como eu nunca havia sentido ou imaginado antes. Quando eu finalmente pude me mover, o som de algo arranhando o tapete tinha sumido e não havia ninguém no apartamento, somente eu. A TV estava desligada e a porta da sala da TV trancada. Toda manhã, a partir desse dia, quando meu marido saía para trabalhar, esses visitantes apareciam. E toda vez eu não conseguia me mexer. Uma vez, tinham 3 pessoas, altas e magras, vestidas de preto, paradas na entrada do quarto, sussurrando e olhando na minha direção. A gota d'água foi quando as mesmas 3 pessoas me visitaram de novo, e uma veio na minha direção. Ele me olhou e sussurrou algo, mas até hoje, eu não consigo me lembrar o que ele disse, só me lembro que era algo ameaçador. Meu marido e eu estávamos quase prontos para nos mudarmos. Depois do último incidente, eu não conseguia mais aguentar e contei tudo para ele sobre o que tinha acontecido todas as manhãs depois que ele saía. Eu contei para ele que eu estava assustada porque sentia que se aquelas pessoas soubessem que íamos mudar, algo terrível aconteceria comigo. Ele apenas riu de mim, falando que eu tinha imaginado tudo, mas para minha sorte, nós nos mudamos no dia seguinte. Talvez ele estivesse certo e eu tivesse imaginado tudo aquilo, mas eu não acho que poderia imaginar aquilo que eu tinha sentido, e eu espero nunca mais sentir aquilo de novo. Paint It Black. Uma noite, eu estava no micro, baixando umas músicas por um desses programas de troca de MP3. Como já estava um pouco tarde, eu desliguei todos os programas e deixei só o programa de compartilhamento de músicas aberto, para ele ir baixando as músicas de noite enquanto eu dormia. Eu desliguei o monitor, as caixas de som e fui para a cama. No meio da noite, eu acordei com uma música tocando. Eu acordei completamente grogue e achei que fosse o alarme do aparelho de som. Eu peguei o controle remoto e apertei o botão de stop do CD. Nada da música parar. Eu apertei de novo com mais força, nada. Eu achei que tivesse pegado o controle da TV e então eu troquei de controle. Eu aperto um monte de botões e nada da música parar. Aí eu já estava começando a ficar mais consciente e notei que agora eu estava com o controle da TV na mão. Eu peguei o controle do som, apertei um monte de botões e nada da música parar. Foi então que eu notei que tinha algo de errado. O CD que tinha no aparelho de som era um do Nirvana, e a música que estava tocando era uma dos Rolling Stones, Paint It Black, e eu tenho essa música só no micro. Eu olhei para ele da cama e vi que a luzinha da caixa de som estava acesa, indicando que ela estava ligada. E não só ela estava ligada, mas o volume estava bem mais alto do que eu tinha deixado antes de ir dormir.
Eu acendi a luz do quarto e fui até o micro. Eu liguei o monitor e o programa que toca MP3 estava aberto, com a música tocando. Eu cliquei no stop e a música parou. Eu achei que podia ter sido algum hacker que fez aquilo, apesar de eu achar muito difícil alguém fazer aquilo, já que eu tinha um firewall. Eu entrei no log do firewall e tudo em ordem, nenhuma invasão. Entrei no log do antivírus e nada, nenhum vírus. Fui até o agendador de tarefas para ver se, por engano, não tinha colocado algo lá para ele começar a tocar música no meio da noite, mas estava vazio também, nenhuma tarefa agendada. Entrei no menu iniciar, imaginando que eu poderia ter colocado algum atalho lá por engano, e que alguma falta de energia fez o micro desligar e ligar de novo. E quando ligou o sistema executou a música, mas a pasta também estava vazia. Não encontrei nenhuma explicação lógica para aquilo. Eu achei que o programa de compartilhamento de música poderia ter feito aquilo, com alguns spivary dele, mas era a versão light, que não tem nenhum spivary ou pop-up ou propaganda. Não tinha nada que explicasse o porquê daquela música tocando. E além disso, a caixa de som estava ligada. Eu tinha desligado ela antes de dormir, e para desligar ela você tem que apertar o botãozinho atrás dela, e não tem nenhum software que consiga fazer isso, ou girar o botão de som da caixinha, aumentando ele. Eu gosto muito dessa música, Paint It Black, mas o ritmo dela tem algo de sobrenatural, e não me agradou muito acordar com ela tocando no meio da noite, e ainda por cima encontrar a caixa de som ligada, sem nenhum motivo aparente. Hoje em dia, eu não deixo mais o micro ligado de noite enquanto eu durmo. Parece que eu os atraio. Desde que eu posso me lembrar, eu sempre tive um interesse em espíritos e no inexplicável. Eu acho que coisas estranhas sempre acontecem comigo, mas não como nos 3 eventos mais recentes. Numa manhã de abril de 2000, eu estava deitada na cama na casa dos meus pais, em Belo Horizonte, quando senti uma presença no quarto. Pensando que podia ser a minha mãe pegando a minha roupa suja, eu abri os olhos. Para minha surpresa, era um jovem rapaz de uns 17 anos parado no pé da minha cama, mas havia algo de estranho com o rosto dele. Tinha uma cicatriz gigantesca que corria na diagonal pegando toda a cara dele. Eu sentei na cama e fiquei paralisada em choque, mas ele simplesmente desapareceu. Vários dias depois, eu senti a presença dele de novo, e quando eu olhei, lá estava ele, no canto do quarto ao pé da minha cama. Dessa vez, eu não fiquei com medo, eu simplesmente perguntei o que ele queria, mas ele desapareceu no ar sem dizer nada. Ele apareceu várias vezes depois, mas somente quando eu estava triste. Pensando que eu estava ficando louca, eu falei com a minha mãe sobre ele. Ela falou que sentia coisas estranhas na casa recentemente, mas não tinha visto nada. Um dia eu estava sentada sozinha lendo, e eu senti ele de novo. Sem tirar os olhos do livro, eu casualmente perguntei qual era o nome dele, e o que ele queria. Então, a TV ligou sozinha do nada. Eu não fiquei surpresa. Eu só fiquei lá sentada e de repente senti uma coisa estranha e uma vontade de chamá-lo de Bento. Daquele dia em diante, ele sempre aparecia de manhã e de noite, antes de eu me deitar. Eu tinha a impressão de que ele tinha morrido em um acidente de carro com os pais dele e ficar comigo o confortava. Uma amiga minha que tem uma ligação forte com o mundo psíquico confirmou a minha teoria. Enquanto eu falava com ela, eu senti uma mão forte segurando o meu ombro e apertando levemente, e estava muito gelado. A minha amiga riu e falou: ele está rindo de você agora, ele está segurando o seu ombro esquerdo. Ela disse que ele tinha que ir agora, que ele só vinha para me ajudar com as minhas depressões, e depois daquele dia eu nunca mais senti ele. Eu me mudei para São Paulo para morar com uma prima e senti uma forte presença na casa. Ela morou na casa por anos e nunca tinha sentido nada, até eu me mudar. O nome dele era Fernando, pelo menos era como eu chamava ele. Ele parecia gostar de mim e de mais ninguém. Sempre que tínhamos visita, ele saía para brincar.
O meu amigo Michel sempre ficava lá em casa para passar a noite, pelo menos umas 3 vezes por semana. Sempre que ele aparecia, o Fernando ficava louco. Abria os armários da cozinha, que não abriam a não ser que você forçasse, batia portas, coisas sumiam, e depois apareciam, as luzes apagavam e acendiam, os aparelhos eletrônicos ligavam e desligavam, e a porta da frente abria, mesmo estando trancada. A sombra do Fernando aparecia na parede e a figura dele no corredor. As pessoas sempre ficavam com medo de ir lá para casa. Ficavam com medo dele aparecer para aprontar. Quando eu estava sozinha em casa, eu me sentia no lugar mais seguro do mundo, toda quentinha e confortável. Mas quando alguém chegava, a casa ficava fria, congelada. Eu nunca descobri se ele gostava do meu amigo Michel ou não, mas sempre ficávamos no meu quarto e toda noite a porta abria por alguns segundos e depois fechava gentilmente. Eu sempre senti como se ele estivesse me protegendo e cuidando de mim. A primeira vez que eu vi ele foi quando eu me mudei para lá. Uma noite, eu acordei e vi ele flutuando em cima de mim com grandes botas coturno. Recentemente, eu saí de lá e perguntei se ele queria vir comigo. Eu senti alguém passar uma mão muito fria em mim, e as minhas 2 amigas que estavam lá comigo me olharam com uma cara de espanto. Que foi? Eu perguntei. E as 2 responderam na mesma hora. O seu cabelo, parecia que tinha alguém passando a mão nele. O Fernando não foi junto comigo, mas na noite em que a minha prima arranjou uma amiga para dividir a casa com ela, coisas começaram a acontecer com ela. Eu estou em uma outra casa agora que também tem uma presença fantasmagórica, mas não tão forte quanto Bento ou Fernando. Essa é uma garota, mas ela fica na dela. As pessoas que moram ali comigo falaram que ela sempre esteve ali, mas nunca fez nada. Eu já vi ela umas 2 vezes. Eles falaram que antes de eu me mudar, o quarto em que eu estou agora sempre foi gelado, mas agora parecia uma selva tropical lá dentro. Eles disseram que não tinham um nome para ela, mas um dia eu estava deitada na cama conversando com meu amigo, e senti ela em pé na porta do quarto, olhando para nós. Um pouco antes de eu ir dormir, eu falei para o meu amigo, Michel, o seu fantasma quer ser chamada de Ana Maria. Ele simplesmente olhou para mim, riu e falou, tudo bem. Essas são as minhas histórias e eu não sei por que os espíritos continuam me contatando. Até agora, a Ana Maria não aprontou nada, mas se algo acontecer, eu aviso vocês. Passageiros fantasmas. Cuidado ao visitar locais afastados e desertos, principalmente estradas onde muitas almas já partiram deste mundo, e de forma violenta. Poderá ter uma surpresa inesperada. Aproximadamente por volta do ano de 1997, residia eu em Campina Grande, na Paraíba, onde fui testemunha de tudo o que passo a relatar. Existe uma estrada de rodagem que liga aquela cidade a de Patos, com uma distância aproximada de 140 quilômetros. A viagem por essa estrada é longa e bastante arriscada, principalmente entre Juazeirinho e Patos, ligadas pela Serra da Viração, onde se encontra a passagem mais perigosa do percurso, ou seja, um despenhadeiro de mais de 200 metros. Nesse local já ocorreram mais de 200 desastres fatais. Certa vez, pelas 9h30 da noite, achava-me em companhia de amigos tomando umas cervejas no Bar Petrópolis, situado na praça de Campina Grande, e bem defronte do ponto onde estacionavam os carros de aluguel, quando nossa atenção foi despertada por um automóvel que chegava em grande velocidade, freando bruscamente em frente ao estabelecimento. Imediatamente o carro ficou cercado de curiosos, motoristas de praça, frequentadores do bar e outras pessoas. Vimos então que seu motorista estava transfigurado e que alguma coisa de anormal lhe acontecerá, pois além de sua palidez, o homem não conseguia articular uma só palavra. Foi carregado para o bar, onde lhe deram um pouco d'água, mas só depois de longo tempo se reanimou. Com dificuldade, a princípio, e dando mostras de grande pavor, o motorista passou a contar o que lhe sucedera, tal como reproduzo abaixo.
foi uma coisa terrível. Eu peguei uma família que queria ir até Patos e para ali segui muito bem. Deixei os fregueses e providenciei para regressar o mais cedo possível, já pensando na travessia da serra, à noite. Jantei no hotel, depois mandei encher o tanque de gasolina e às 18 horas, como não aparecia passageiro algum para a volta, resolvi vir sozinho. Ao chegar à descida do Morro da Viração, o motor parou de repente. Desci e fui ver o que havia. Era uma das velas que estava frouxa. Reparado o defeito, entrei novamente no carro. Mal bati a porta, senti 2 pancadinhas no ombro direito. Virando-me, vi 2 homens altos e vestidos de branco. Tomei um susto tremendo, pois não tinha visto pessoa nenhuma na estrada, onde tudo estava deserto. Pediram então que os levasse para Campina Grande, pois estavam ali já há muito tempo e não conseguiam transporte. Entraram no carro, e quando olhei para trás, um daqueles passageiros me disse, com voz fanhosa, cujo som ainda tenho gravado nos ouvidos: siga a toda velocidade sem olhar para trás, pois temos que chegar a Campina Grande antes das 10 horas. É fácil imaginar como arranquei a toda velocidade, vindo por aí feito um doido. Nem sei como não rolei num barranco. Suava frio e nem coragem tinha de olhar pelo espelho, para certificar-me se os 2 cavalheiros permaneciam sentados. Só aqui na estrada de Campina Grande, foi que arrisquei uma olhadela, para constatar com espanto que não havia viva alma no banco de trás. Vim tocando pela estrada, a mais de 100 km por hora, não me lembrando de mais nada, nem de como parei aqui. Aquele motorista, pelo que soube, jurou nunca mais atravessar sozinho, quer de dia, quer de noite, o assombrado trecho da Serra da Viração, e de certo, cumpriu sua promessa. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é fantasmas. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.